decidimos mostrar através dos números como os 32 brasileiros registrados por clubes da Premier League começaram a temporada na liga, só que dessa vez usando o tradicional formato de tier list. Se você ainda não conhece, basicamente classificamos os jogadores do E ao S baseado em seu desempenho dentro de campo. Já te adianto, certas escolhas podem gerar discórdia, mas tenho certeza que irão se entreter. Seguindo por ordem alfabética, começamos com Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção. Até o momento, fez 6 partidas das 11 disputadas, já que sofreu com uma lesão na coxa. Porém, concedeu apenas 2 gols nesses jogos. Tendo uma boa média de gols evitados e defesas por jogo, está mostrando uma versão bem melhor do que na temporada passada, por isso vai para o Tier A. André é uma jovem promessa que tem tudo para ser um dos melhores volantes do mundo, inclusive em sua segunda partida oficial pelo clube, registrou um recorde de 100% nos passes certos. Porém, ainda não conseguiu se firmar no time titular e está passando por um processo de adaptação em meio à má fase dos Wolves. Apesar dos passes, não criou muita coisa e não foi muito bem defensivamente. Vai para o Tier C. Peça-chave no ataque do Fulham, Andreas Pereira foi titular absoluto em todos os jogos do time na Premier League. Marcou apenas um gol e não deu assistências, mas tem alto índice de passes decisivos por jogo e criou 2 grandes chances. O ponto em desfavor são as 2 chances claras que perdeu, então vai para o Tier A. Na Inglaterra, Antony já é considerado a pior transferência da história da Prem. Isso tudo porque custou por volta de 100 milhões de euros aos cofres do United, sendo que a única coisa que entregou até agora foram memes e mais memes, seja de suas performances ou até mesmo das caretas. São 2 jogos com 17 minutos em média por jogo. Ele abre o nosso Tier E. Considerado pela própria imprensa inglesa um dos melhores meias da liga na temporada passada, Bruno Guimarães não conseguiu manter o nível e começou a atuar bem abaixo do que se esperava. Continua muito ativo no campo, apesar de cometer alguns erros, tem bons índices defensivos, mas na parte criativa está pecando. Tier C para ele. Ele saiu do Corinthians para ser o titular do Nottingham Forest, mas na prática não foi isso que rolou. Carlos Miguel jogou apenas uma partida pelo clube, na Copa Inglesa. Depois disso, vem sendo relacionado na Premier League, mas ainda não atuou. Por isso não tem números para analisar. Poderia ignorá-lo, mas pela expectativa que criou, vai para o Tier E. Carlos Vinícius, centroavante do Fulham, estava próximo ao Bragantino depois de uma passagem sem destaque por empréstimo no Galatasaray. Só que um atacante do clube se machucou e ele teve que retornar à Inglaterra. O problema é que ele também se lesionou e não está sendo utilizado. Não tem como avaliar, mas também não gerou expectativa. Agora, chegou um nome que geralmente causa reações controversas. Não dá para dizer que essa afirmação não sirva também para o seu futebol. Casemiro, volante do United, vive em uma montanha-russa. Às vezes vai muito bem e às vezes muito mal, como na partida contra o Liverpool, por exemplo. Acredito que ainda pode entregar mais, mas hoje é Tier B sem dúvidas. Danilo é outro jovem volante muito promissor, mas infelizmente sofreu uma lesão grave no tornozelo logo nos primeiros 15 minutos em campo pelo Forest. Por isso, não tem como avaliar sua performance, apenas desejar uma boa recuperação. Pensa em um cara que começou a temporada jogando mal. Esse vem sendo Diego Carlos, zagueiro do Aston Villa. Entrou em campo apenas 6 vezes, sendo 4 como titular, e já cometeu 2 erros que levaram ao gol. Também tem números muito baixos para um defensor. É Tier E. Apesar da linda assistência que deu na Premier League, Ederson, goleiro do City e da seleção, não vive seus melhores momentos. Dentro das 11 partidas que fez pelo clube, tem média alta de gols sofridos, já cometeu um pênalti e um erro que gerou um gol. Apesar de não ser tão acionado, 1 a cada 3 finalizações é um gol no City. Precisa melhorar e vai para o Tier B. Evanilson, centroavante do Bournemouth, acabou de chegar no clube e já é um dos principais nomes do time. Nas 10 partidas que disputou, marcou 4 gols, criou 2 grandes chances, tem boa média de dribles certos e só não vai abrir o Tier S dessa lista, pois perdeu 3 gols em chances claras. Tá voando e vai pro Tier A. Antes de começar a sessão de Gabriéis que jogam no Arsenal, quero lembrá-los que somos um canal novo. Se gostou desse conteúdo, se inscreva, deixe o seu like e, principalmente, nos diga quais são suas impressões da Tier List e qual seria o próximo tema.
Gabriel Jesus é aquele atacante nem faz gol, nem dá assistência e nem faz muita coisa. Apesar de entrar em quase todo jogo na Prem, tem apenas 16 minutos somados em média. Números quase inexistentes. Tá fácil, é Tier E. Gabriel Magalhães começou a temporada muito bem pelos Gunners. Vai bem no ataque, sendo uma arma ofensiva nas bolas paradas, além de ser sólido na marcação e nas disputas de bola. Só não vai pro Tier S, pois oscilou nos últimos jogos. Então é Tier A. Na ponta esquerda do Arsenal, Martinelli também vive um momento de oscilação. Fez algumas partidas excelentes, como contra o Leicester, onde fez um gol e serviu uma assistência, mas também tem jogos onde fica apagado e vai bem mal, como foi na derrota para o Bournemouth. Apesar de estar participando em gols, perdeu 5 chances claras. Além de estar chutando pouco no gol, ele fica no Tier B. Gustavo Nunes é uma das grandes revelações do Grêmio nos últimos anos. Um ponta que combina velocidade, habilidade e alta capacidade técnica. Porém, logo que chegou no Brentford, teve uma lesão na costela e ainda não entrou em campo pelo clube. Bora para o próximo. Outro jogador que passa mal quando apresentamos os números é Igor Júlio, zagueiro do Brighton. Ele chegou por lá no ano passado, teve suas oportunidades, mas nunca conseguiu mostrar aquele futebol. Não me leve a mal, é um defensor bom com a bola nos pés. O grande problema é na fase ofensiva do adversário, já que tem dificuldade para se impor contra qualquer um. Diga oi para o Tier D. Igor Thiago é um centroavante que amassou na Bélgica durante a temporada passada. Foi isso que despertou o interesse do Brentford, que comprou seu passe na última janela. Infelizmente, logo no primeiro amistoso pelo clube, sofreu uma lesão séria no joelho e não joga até o fim do ano. Guarde esse nome, é um ótimo jogador. Já fizemos um conteúdo explicando como João Gomes, meia dos Wolves, ganhou o apelido de Pitbull e estará listado na descrição. Apesar de acreditar no potencial do jogador, sua fase não está boa. Na realidade, só tem um cara que está surpreendendo nesse elenco que está sofrendo na tabela, mas só vamos falar dele daqui a pouco. Voltando ao João, seus números defensivos têm pontos positivos e negativos, como o número alto de desarmes, mas ao mesmo tempo, muitos dribles sofridos. Tier B. Outro jogador que já tem vídeo no canal é João Pedro, centroavante do Brighton. Por lá, o novo técnico do clube preferiu começar a temporada com o jogador no banco, mas no pouco tempo que teve, fez muito. São 3 gols e uma assistência em 5 jogos, sendo que comandou a virada contra o City, onde foi considerado o homem do jogo. Finalmente, nosso Tier S está aberto. Joelinton é aquele meia que se impõe fisicamente e também tem muita técnica. Na parte defensiva é sólido, ótimo número de desarmes para sua função no campo, além de recuperar muitas bolas já no lado adversário. Na parte ofensiva, marcou 2 gols, mas vai acabar indo para o Tier A, pois perdeu 3 chances claras e não criou nenhuma. Quando estamos falando de um jogador que tem vaga cativa na seleção brasileira, ainda por cima como titular na função do 10, é claro que o olhar precisa ser mais crítico. Paquetá, meia ofensivo dos Hammers, não começou a temporada bem, fato que já marcou 2 gols, mas criativamente está bem abaixo da última temporada. Mais um pro Tier D. Luiz Guilherme é uma joia revelada pela base do Palmeiras, que também faz parte do elenco dos Hammers. O menino de 18 anos atua na parte ofensiva do meio-campo e até o momento já esteve em campo em 2 oportunidades, somando 11 minutos cada. Tá se adaptando, muito novo e não tem nada que possa ser analisado. Agora, se tem alguém que tá muito, mas muito bem na Premier League, seu nome é Matheus Cunha. Já citei o momento dos Wolves, por isso é bom entender que o centroavante está puxando o nível do time, fazendo atuações impressionantes nessa temporada. Já marcou 5 gols e serviu 2 assistências em 11 jogos. Criou 9 grandes chances e perdeu apenas uma. Esse é Tier S. O único representante brasileiro do Crystal Palace é Matheus França, meia ofensivo que sofreu com uma lesão que não foi revelada integralmente pelo clube, mas que precisou de intervenção cirúrgica. Por isso, nada a ser dito. Próximo. Morato é cria de Cotia e acabou indo jogar no Benfica, sendo contratado pelo Forest na última janela. Fez apenas 5 partidas, tendo em média 13 minutos por jogo, sem grandes participações, também não cometeu grandes erros, mas poderia ter feito mais para ser a sombra do próximo jogador dessa lista. Vai pro Tier D. Esse sim é um baita zagueiro. Murilo já havia feito uma temporada incrível no ano passado, mostrando que tinha características únicas na posição.
Agora, mostra uma versão ainda melhor, mais ousada. Um defensor que consegue criar chances de gol como se fosse um playmaker, mas que também tem imponência física na fase defensiva. Vai tranquilo pro Tier S. Contratado pelo Arsenal para ser a segunda opção no gol, Neto é um jogador que passou praticamente toda a sua carreira esquentando o banco, mas na temporada passada foi bem pelo Bournemouth. Pelos Gunners, já atuou 2 vezes na liga e, apesar de ter feito muitas defesas, cometeu um erro que levou o gol e não conseguiu conectar os passes na saída de bola. Tier C. Agora, de todas as jovens promessas que acabaram de chegar na liga, nenhuma delas gera mais expectativa do que Pedro Lima. Esse menino pode ser o futuro da nossa seleção. E por lá, já teve a oportunidade de fazer 2 partidas na Copa Inglesa. E simplesmente amassou, deu até assistência. Uma pena ainda não ter entrado em campo pela Premier League, por isso não tem como avaliá-lo. Rodrigo Muniz é um centroavante de alta qualidade, mas se todos pensavam que ia assumir a titularidade após a saída de Mitrovic, não foi o que aconteceu. Até entra em campo quase todo jogo, mas não está rendendo. Seria muito bom um empréstimo nesse momento da carreira. Infelizmente, Tier C. O Pombo teve 1 ano para esquecer na sua carreira. Foi lesão atrás de lesão, algo que aprofundou seus problemas relacionados à saúde mental, e todos esses fatores interferiram muito no seu rendimento. Só que não dá para passar pano. Foi o 9 da nossa seleção na última Copa e precisa se estabilizar nos Spurs. Até deu uma assistência no seu último jogo, mas precisamos ver mais. Fica no Tier D. Savinho é um dos melhores jogadores jovens em atividade. Se adaptou rapidamente ao esquema do Guardiola e está crescendo. Já ganhou vários minutos ao longo da temporada e não é por acaso, criou ótimas chances, é um dos melhores dribladores da liga e, se precisar, joga do lado esquerdo. Enfim, são muitos adjetivos para esse menino que já tem análise no canal dos seus tempos no Girona. Tudo estará na descrição, não esqueça de se inscrever e nos dizer qual será o próximo tema.